Isso. É incrível, Você eu não adorava. sabe se é ele ou se é o Silvio Luiz. É incrível. Foi? Não. Porra, Ilha Bela, hein? Ilha Bela. Silvão, um abraço, hein? O rei da Abraço, Ilha Silvão. Bela, Silvio Silvão. Luiz. E a gente fazia o Paulista. Esse aqui você é da Record falando igual o Silvio Luiz. Cara, contamina. Eu não parava. Então, aí, aí foi indo. Aí a gente volta pra empresa. Eu falei, bom, eu consigo fazer alguns personagens e eu vou fazendo alguns quadrinhos Aham. aqui. Pega a notícia que sai, que tava aquele boom político. Só que olhando, fazendo um retrospecto, foi muito rápido. Porque foi aparecendo os personagens. E aí que eu comecei a pegar o personagem da fonte. Que antes eu tinha vocês pra... É normal, Como base, né? é. Porque... O mais difícil é pegar na fonte. Quando né? você tem uma referência, fica fácil. Às vezes você nem... Por exemplo, sei lá, às vezes tem um personagem e você... Pô, não consigo fazer esse cara. E aí você vê o outro fazendo, na hora você pega. pega, É um entendi. bagulho muito louco. Entendi. Até hoje eu não sei como acontece isso. E aí foram surgindo vários personagens, bastante personagens, e eu fui colocando em vários quadrinhos. Assim, eu jamais ia imaginar. Mas nessa época você já tava imitando político ou ainda não? Então, aí eu comecei a pegar, porque surgiram Porque todo clássico mundo. é o Lula, né? O Lula Exato. todo mundo imita. Pior que o Lula nem faz direito, faz É mesmo? aquele embromete. Que não é. Você não faz do Não, Lula. faz aquele bebê, faz aquele Sim, improvisado. É. Mas aí começou o Bolsonaro, aí. Olha só, carioca, um prazer estar aqui com você, tá certo? Porque tem ele baixinho, então ele vai subindo, tá ok? E aí você tem todo o Caralho. processo de fazer. Ele dá aquelas pausas. Porque eu tenho que fazer. Aí ele pausa. Se não fizer... Aí começaram jornalista, começou todas as pessoas por volta e o professor Olavo de Carvalho, e aí começou, eu falei, pô, esse professor aí dá pra fazer, porque eu escutava ele editando no trabalho. igual, você Aham. imita igual ele. Alô, pessoal, o negócio é o seguinte, meu Caralho. Você vai velho. fazer o seguinte, tá certo? Você vai parar de ser comunista, porra, porque comunista dá o cu. Comunista é fogo, porra. Comunista é o seguinte, ele vai fazer o seguinte, igual liberal, pô. O que eu falo de liberal? Liberal é um cu implorando por uma pica comunista, porra. Aí você tem os trejeitos. Ele tem a torcida, ele tem, tá certo? Generais aí, esses generais aí. Tá certo. General, tudo pau no cu, porra. Tudo melancia. Tudo melancia, porra. É verde por fora e vermelho por dentro. Então, assim, você vai pegando trejeito, aí você encontra aquela frase. A música... Eu falo assim, que a imitação tem muito... Ela é muito musical. É isso mesmo. A música, é o jeito que... Tipo, quando você fez o Bolsonaro, você... Veja só. É uma música. Tá ok? É isso aí. Se você... Né, é uma música, como o outro. Olha, vou dizer uma coisa pra você. É uma música. É como se fosse uma música. Aham, aham. Né? E aí começaram a surgir vários personagens, o próprio Professor Vila, que... Eu amo. Eu jamais iria imaginar que uma imitação do Professor Vila virasse isso, Não, entendeu? muito bom. E tem uma história muito boa do que eu fazia, né? Eu sou editor. Depois, quando tinha o fundo branco, eu falei, eu vou comprar um croma, porque aí eu vou conseguir brincar Aí eu pra vou cacete. arregaçar, E aí, o que eu fazia? Eu pegava o cenário, dava um print na Jovem Pan, o cenário, recortava o Vila e punha me no colocava. Depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que o Vila foi lá na edição. Quem é o menino que vem aqui gravar? Eu não ia lá. Quem é o menino que tá vindo Ele aqui achava gravar? que ia gravar. Não é pra ele vir aqui gravar, vocês estão dando espaço por uma comédia minha. Mas, não, Ficou bravo. mas assim, quando eu encontrei com ele, foi super gente boa. Ô, garoto, tudo bem? Você que tá aqui, né, fazendo aqui Seu filho da puta. Seja bem-vindo aí. É santista também, né? Eu torço pro Santos também e tal. Aí tem até a história engraçada. Etc e tal. Etc e tal. Tem muito tal. E aí é legal que as pessoas falam, não, ele não fala tal. E fala etc. assim. E etc. Etc e tal. Mas o Vila, eu não consegui imitar, antes até de você estar na rádio, eu fazia o... Eu lembro. Eu fazia o Marco Antônio Vila Mimosa, lembra? não, Isso, Paulo? Vila Mimosa. Eu fazia o Vila Mimosa. Lap dance. Olha, uma prostituta linda, morena, 1,82 m. Tem que fazer o Vila Mimosa. Lap dance. Como é que é? Lê no anúncio, Vila. Como assim, anúncio? Vila Mimosa. O que Morena, olhos claros, bunda lisa, mais anal. É uma loira de olhos azuis com um corpo escultural perfeito, muito sábia, lê Napoleão todos os dias, ela sabe, ela sai de noite, ela sai das 7 às 11 da noite. Não, anúncio, sabe?
Morena, 1,60m, sim. olhos azuis. Morena tem que ser mais sério, né? Porque tem vários Vilas. Esse lendo a Esse é o Vila notícia. Mimosa. Eu lendo a notícia, né? Morena, 22 anos, procura-se 1,72m e muito fôlego. Com aquele cheirinho de Neutrox. E aí, foi nessa época? E levando um Raus preto Tem no umas que bolso. tem cheiro de colene. E leva um Raus preto no bolso. E aí começaram a aparecer um monte desses personagens, aí você... Não sei o que dava, aí... E aí Vai também... aparecendo, né? Aí Vai. aparecia o Leandro Carnal. O Leandro Carnal, muito bom. Boa tarde a todos vocês. É muito interessante nós lermos Shakespeare antes de atravessar a rua, porque o movimento que você faz para atravessar a rua é o seguinte: você olha para a esquerda, depois você olha para a direita, você observa um semáforo com 3 cores do RGB, vermelho, amarelo e também o verde. E aí você vai atravessando a rua pé ante pé, observando todos os modelos em cima de rodas, de 4 rodas ou 2 rodas que você tenta evitar. E você vai atravessando naquelas linhas horizontais brancas que se chama de faixa de pedestre. É assim que eu faço meu cálculo para atravessar a rua. É um cara que faz tudo muito grandioso. Platitudiano. Pra atravessar muito a rua. platitudiano. Então, eu gosto muito É dele. o rei da platitude. E ele é um personagem fantástico, né? Ele... Esteticamente eu sou muito bom, esteticamente eu sou perfeito, eu não faço orações, eu rezo para mim mesmo porque eu sou uma divindade. O demiurgo. Exatamente. Mas, cara, é muito legal ter a imitação desse cara, porque esse é o diferencial. É quando você encontra um personagem em que você... E não é uma Foi coisa na comum fonte. da turma imitar, né, meu? Não, o Karnal maravilhoso. Não é Sim, maravilhoso. Eu tenho um cara que imita na internet, cara, eu adoro esse cara. Tem um cara que imita o Cortella, bola. Puta. Igual. Não. Vai tomar no cu, velho. É bom, né? Nossa, tem um O Carioca cara... faz muito bem, o Não. Morgado faz muito bem o Cortella. Não, mas esse cara aqui, maluco. Tem um cara aqui que faz o Cortella que dá medo, cara. Dá medo. E ele Morgado fala... faz bem. Ele fala uns assuntos assim, tipo... Obrigado. Muito nada a ver, tá ligado? E o Karnal, ele ficou famoso, viralizou na época, né? Um termo que ele fala no Roda Viva, que era a questão de um projeto Escola sem partido é uma asneira sem tamanho de uma direita delirante que não sabe absolutamente nada de história. Só que é interessante, porque aí acabou viralizando que ele fala isso, ele fala como o projeto tem que ser, mas é o jeito que o projeto era. Tá. Então ele não leu, aí viralizou. Eu fiz um funk da direita delirante, que acabou até viralizando. Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, que viralizou bastante, que é um funk da direita delirante, que eu faço toda hora que eu falo direita delirante, aí ele aparece falando direita absurdamente estúpida. E aí a gente vai também, nós temos o Augusto Nunes. Isso é verdade. Nós temos Caralho, que... velho. A culpa é do Lula. Entendeu? E até o Felipe Moura Brasil, né? Você Felipe tem... Moura Brasil. E assim, o Pingos naquela época era o Felipe Moura Brasil, o Zé Maria Trindade e o Augusto. E eu ficava pirando, porque fazia o Zé Maria... Pois é, hoje em Brasília aconteceu um monte de coisa interessante. Aí vem o Augusto, né? Augusto, que... Isso é uma asneira sem tamanho. Isso não pode ser verdade. E aí você vai, e aí tinha o Felipe Moura Brasil. Salve a todos, começando mais um Pico de Notícias aqui da Jovem Pan, aqui com Augusto Nunes e Zé Maria Trindade. Grande momento aí, você que tá assistindo a Jovem Pan, costuma aí, porque aqui vai ser a Caralho, verdade velho. da direita. Aqui nós temos muito espaço bom, da direita e da esquerda. Você escolhe o seu caminho e assim nós continuamos aqui, o Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. Muito bom, muito bom. Porra. Muito bom. E as imitações você vai pegando. Por exemplo, uma que eu gosto bastante, que a galera gosta, e que quem me ajudou muito foi o Pânico, mas não como integrante, mas como convidado, foi o Alborguete, quando ele foi no Pânico. O Alborguete, porra. Eu adoro o Alborguete. Porque o negócio é o seguinte, ô carioca. Caralho. O negócio é o seguinte, carioca. Bandido tem que colocar sentado em um gás gigante com ácido sulfúrico pra acabar com a raça do bandido. Porque quem dó Caralho, bandido bom é bandido morto. Eu sempre disse isso. Por exemplo, na época do Cadeia, quando tinha o extinto Cadeia, que o Ratinho copiou, porque o Ratinho é o melhor repórter que eu tive investigativo. Mas me copiou e foi esse sucesso danado. Então o negócio é o seguinte, por exemplo, na minha época, quando eu tinha uma mãe que vendia droga pra criança em porta de escola,
Essa mulher me segura que eu tô nervoso. Essa mulher tinha que ir pra cadeia, carioca. Onde é que pode, carioca? Como é que pode? Como é que Igual, pode bicho. você colocar, filhinho, vai lá e vende a maconha pra mamãe? Como você coloca uma criança pra vender droga pra você? Aí pesquisando sobre a mulher, só gastava em motel. Era motel daqui, era motel de lá, dava mais do que urubu voando. Era inacreditável, carioca. Mas isso acontece porque tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Ele era foda. Caralho, Esse- igual, velho. Vagabunda! Colocava o reverb. Esta vagabunda! Vagabunda. Eu adorava ele falava assim. Aí ele falava assim. E detalhe, hein? Do autoridade da alta sociedade. Cara, ele zoava demais. Paraná. É o Paraná. Tem um vídeo clássico dele falando da... O senhor governador do Balneário Camboriú. E o governador, antes de Balneário, que é meu querido Paraná, as praias do Paraná estão uma merda. Você entra na praia comendo merda. Você mergulha, sai d'água com um toroço na cabeça. E aí o que acontece? O governador daqui, ele compra um apartamento em frente à praia de Balneário Camboriú, que é do lado. Ou seja, ele não arruma a praia do seu estado e compra um apartamento no outro. Você sai daqui, da praia do Paraná, comendo merda. E é esse que é o Brasil. E aí a gente vai... Caralho. muito A gente bom, vai indo. muito legal. Com Saudade do Alborguete, né? muita. Imagina o Alborguete Não, agora. não, Hoje não. em dia, puta que Esta pariu. pilantra! Puta Muita. que pariu. Nossa senhora. O Ele é Alborguete. arregaçado um jeito. Caralho, saudade. Porra, eu tenho uma saudade dele, cara. E eu tentei ajudar ele quando ele tava bem Sim. doente, né? E aí e ele ficou doente basicamente quando a minha irmã ficou doente também. Foi 2009? Cara, faz bastante tempo. Faz muito tempo. É, eu Ele não tinha lembro agora, leucemia, 13 anos, já não lembro. Aí eu liguei pro cara que trabalhava com ele, falei assim, cara, tem um remédio na UF, aqui em Niterói, pra ajudar, um álcool, né? Chamava álcool perílico, pra ajudar no tratamento do câncer e tava tendo alguns bons resultados na época. E eu vi que ele tava doente e tava meio tal. Aí eu falei, pô, eu queria enviar, eu consegui pra ele esse remédio, né? Porque quando o cara tá nessa situação, vamos tentar. Aí eu liguei pro cara, o cara me retornou e falou assim, então, o Alborguete mandou você enfiar esse remédio no seu cu. Que Olha, maravilhoso. diga ao carioca pra enfiar este remédio no cu dele. E você vê que ele maravilhoso, falaria cara. isso, E eu né? preocupado Falaria com o cara. Ele falaria. Fácil. Eu preocupado com o cara, eu falei, pô, vou mandar o Tentando remédio lá dar um pra ele. help, né, Ela meu? mandou enfiar um remédio no cu. Tá que Tô pariu. pedindo aqui, Bola, muito Fefito. Ah, é. Estão pedindo o quê? Pra ele imitar o Fefito. Ah, boa, Tem uma boa. história, Pedindo né? pra caramba aqui, É que cara. Qual que é a Tem uma história, né? É que assim, né? A história é a seguinte. Assim que eu entrei no programa, tinha um morning show lá com... Sim. Que era o Edgar, o Coppola, o Fefito e a Paula. E costume de ouvir, né? Aí você acaba fazendo a imitação também. E eu fazia lá no canal, que fala, gente, eu vou fazer um negócio seguinte. Caio Coppola, meu Deus do céu, você não sabe absolutamente nada do que você fala. Aí o Emílio falou, o Emílio chegou e falou, pô, alguém faz o Fefito? Aí eu falei, faço. Aí tinha uma matériazinha. Aham. Aí eu fiz uma matéria, a Gretchen ia lá no programa e eu Tá. e era de fofoca, ele também é de fofoca. Eu peguei e coloquei uma regata minha, salmão, que eu tinha, sou de Santos, chinelo e regata, e bermuda. Aí eu fiz uma matéria normal, gente, conhece a Gretchen? Quer mandar um abraço pra Gretchen, gente? Tu sabe, negócio das materinhas. Aham. Ele não gostou, aí quando eu vi foi pra UOL, que eu tava O sendo Fefito isso. não gostou. Aí eu ali com a regatinha da UOL, falando que eu era isso, aquilo, usando roupa afeminada, a camisa era minha, a regata era minha. Uma pô. regata, né, Regata, afeminada. então. Aí foi tudo isso, deu essa confusão com ele. E. Ele chegou a falar com você ou não? Não, nunca falou comigo. Nunca chegou a falar comigo. Acho que deu uma reclamadinha lá.
Mas foi a primeira matéria que eu fiz do programa. Quando é com o nego não gosta. Foi a Vai primeira lá, matéria. zoa todo mundo, aí quando vai lá, fala do cara, É, Não então. gosta. aí pega Não mal. gosta, Mas é Chuchu. assim, sempre num contexto assim de, sabe, das imitações. Zoeira, nada, zoeira. nada Imitação de- legal, você não tá sendo ofensivo. Não é tá nada sendo- pessoal. Aí ele falou, eu não nada- falo assim. Fala, Fala. fala, vai. É. Mas a questão, né, Carioca? A imitação, ela potencializa. Ela Pra caralho, potencializa. mas é igual uma É uma caricatura, caricatura, velho. exatamente. Ela Exatamente. Você não vai potencializa. fazer a pô. caricatura, um puta desenho perfeito do cara. Não Você é dá uma isso. zoada, Sim. velho. Não é isso. Lógico, A ideia é isso aí. Você faz um Você exagero. dá uma tinta ali onde Exato. você dá uma tinta maior, mais forte, mas pra poder mostrar característica, né? Sim, e o personagem, ele tem isso, né? Sim. Ele tem a coluna dele lá no UOL e tranquilo, entendeu? Nunca, não é pra atingir a pessoa, é pra fazer uma É zoeira. uma brincadeira. Assim né? como a gente faz... É uma homenagem, É uma brother. homenagem. Ele tá É uma falando do homenagem. cara, é bom pro cara. E assim, a mesma coisa que eu faço com o Olavo, que eu faço com o Vila, eu faço com ele. Claro. É a Normal. mesma coisa. A gente amplifica alguma característica da Perfeito. pessoa, entendeu? Pô, então... É igual, por exemplo, quando faz o Tony Ramos. Uma vez, quando eu tava fazendo o Tony Ramos, eu nem era do programa, eu tava fazendo no supermercado. Aham. Eu ficava igual um idiota lá. Essa aqui tem a picanha, essa picanha é boa. Agora a gente tem a maminha, a linguiça tá mais pra lá, mas a linguiça é boa. Traz a linguiça pra cá. Ô, senhora, o senhor vai levar picanha ou vai levar aquela de qualidade? Você tem que levar aquela de qualidade bonita. Aquela picanha bonita. Fazia isso. Você pega uma característica do cara, Sim. né? Às vezes você zoa essa característica, tipo o Luciano Huck. Olha só, estamos aqui com o maestro. Aí você faz um. É. É a zoeira, pô. Você pega uma Mas característicazinha. mas é isso. É foda, né? Você A vai- rádio ajuda muito. Muito, muito. E aí você meio, né? né? Eu adoro. Quando Então- eu dou pra cara Antes dele. me deu pra mim. Tira já. Tem. E nem batata, ele vai pra cá, volta pra lá, cruza pra fora. É maravilhoso, cara. Pra mim, é pra maravilhoso. mim, Gênio. o Zé Silvério, pra mim, é um negócio. Milton Neves, você consegue, Milton Neves? Milton Neves é aquela roubadinha. Dá roubada. Dá aquela roubadinha do oferecimento do Carlinhos. Ah, é, Carlinhos. Carlinhos. Se você quer. Mas do rádio, né? Telhas e o que é essa nossa? Você Isso. mandou um Datena, meu. Tá vendo? Mandou um meu um Datena. Como O é que é? Datena foi acidentalmente também, ouvindo no rádio, né? É. Eu fiquei ouvindo, eu ouvi ele de manhã na Bandeirantes indo pro Pânico. Aí eu me deu desespero, porque eu ouvi ele no rádio e eu consegui fazer a voz. Eu falei, fudeu, eu preciso memorizar. Aí eu peguei o iPhone e comecei a gravar e fiquei falando sem parar. Aí eu ficava ouvindo, aí eu consegui. O Datena que Memorizar. imitava o do rádio, que é um Porque- Datena mais tranquilo. Porque né? às vezes dá esse medo. Quando você acerta de primeira, você fala, pô, peraí, eu não posso esquecer esse Esqueceu, dial. Exatamente. Eu tô aqui, velho. É. Na casa dele aqui. Faz o microfone só. Tô aqui, velho, na Manhã Bandeirantes, hoje recebendo. É muito bom essa Datena. É, uma barbaridade. Eu adoro Datena, cara. Esse comentarista maravilhoso do rádio brasileiro. Latido, É, meu irmão. Latido. Ei, meu irmão. Ei, garrafa. Olha aqui. Legal a técnica, né? Olha aqui, garrafa. Pô, ele tá na linha aí? Alô, Vila. Tudo bem, Vila? Como é que você tá, Datena? Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Polêmica, hein? Que barbaridade. A política tá no esgoto, né, velho? A política tá no esgoto desde quando Jair Bolsonaro assumiu o poder, né, Datena? A gente sabe muito bem como começou isso. Toda essa lixeira que nós temos aqui da política veio com esse Jair Bolsonaro que deixa aí um monte de governador, um monte de deputado e tal. Mas o senhor começou a gostar do Lula. Na verdade, Ei. eu não critiquei o Lula, nunca critiquei o Lula. Falava que ele era aquilo lá, mas é muito melhor do que o Bolsonaro em si, né? E a gente tem que começar a restabelecer a própria democracia, né? Que a democracia está ruindo. Então, o Lula ainda é melhor do que o Bolsonaro, mas temos que começar a pensar em novos nomes pra política tal. Mas peraí, doutor, falou de outra coisa. Não, né, ok. fora da política. Porque ninguém aguenta mais, né? Tá todo mundo de saco cheio, né? Essa aqui é a grande realidade. O senhor tá casado, professor Vila? É, eu tô casado, né? Muito bem casado, tomando um vinho, assistindo o jogo do Santos também, né? Sempre com muita categoria, né? Minha senhora que tá em casa, inclusive tem o meu cachorro Willy, que tem o Instagram dele, Willy com 2 L's e Y tal. Tem o Instagram dele mesmo e ele é santista. Tem o cachorro sim dele, tá? É o Fantástico. Tem, o Santos tá ruim, né? O Santos tá terrível. Já protocolei o impeachment do presidente aqui do Santos. E em breve serei eu o presidente do Santos, voltando com o Neymar e com todo mundo, menos o Robinho, que não Aí dá, sim, infelizmente. boa. Aê, Boa. grande Alba.